Eu entrei aqui na instituição há 43 anos atrás, no curso de Ciências Sociais, viu, professora? E o que me levou a ter a consciência de todo esse processo, né? Das coisas que eu vivia na minha infância, e a gente foi estudando. Por isso que eu acho que a importância da academia, ela é fundamental. E sempre eu achei que a academia é muito distante da vida real. E a nossa aqui no Rio Grande do Norte é muito mais do que em muitos outros estados. Eu sou filho de paraibano, conheço lá a Paraíba, sei que é bem distante da nossa. E vivi em São Paulo, sei como é que a USP também tem essa relação. Inclusive, Cascudo lá é mais estudado lá do que aqui. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente tem aqui, das muralhas que são colocadas aqui. Eu vou falar dos saberes que são fomentados sem poder institucional. Eu sou o presidente atual da Academia de Literatura de Cordel, Lorival. Achei importantíssimo a Cordelteca ter o nome de um cabra vivo, de Djalma Mota, que fomenta um trabalho em Caicó belíssimo de formação de cordelistas há décadas. Certo? Então, é um reconhecimento. Sou do ponto de memória Estação do Cordel, que dialoga com várias linguagens, né? Inclusive com o rap. Há 5 anos a gente desenvolve lá o slam, né? Rima central, lá junto com a gente em parceria. Tem chorinho, tem todo mundo. Somos muito criticados, porque as pessoas acham pelo fato de ser cordel, a gente tinha que ficar dentro do quadradinho, e a gente dizia, o cordelista tem que transbordar dentro da arte. Ele tem que dialogar, porque o cordel foi isso. A história do cordel foi fazendo interseção com outras artes. Não é que os poetas se sentavam e ficavam dentro de um quadradinho produzindo os seus textos, não. Muito pelo contrário, conviveu com cinema, conviveu com teatro, com todo mundo. E a gente trabalha essa concepção. Foi por isso que surgiu a Estação do Cordel. Porque a gente queria um espaço que fomentasse. Caiu o coco, já foi várias vezes o coco lá. Fazemos encontro de coco, de forró. Ganhamos agora Paulo Gustavo, um forró, né, na praça, que é um forró que a gente já fazia sem recurso. E por fazer sem recurso, contemplado. Né? Então, nós estamos dentro desse debate de fomentar coisas que não têm a amparo institucional. Fomentar, inclusive, eu soube desse seminário, desse encontro aqui, através de José Hilda, que a gente participa de um fórum de cordel, que a gente está organizando um congresso em Recife, que é para simbolizar os 70 anos do primeiro congresso de Rodolfo, né, Coelho Cavalcante, em Salvador. Então vai ser no Recife, em março do próximo ano, e foi a partir dela que eu me encontrei com esse espaço aqui, porque eu estava em Natal, mas não sabia, não estava acompanhando. Né? E sou também da Comissão Norte Rio Grandense do Folclore, tem 77 anos. Aí a pessoa diz, mas é Cascudo que criou. Não importa, é uma comissão, uma das mais antigas do país, que infelizmente está desamparada. Não sei se vocês acompanharam. No dia dos 77 anos, nós ficamos literalmente na rua, porque o prédio João Galvão não foi aberto para a gente fazer a comemoração. Estamos agora numa salinha, num alecrim, que foi alugado, paga pelos seus próprios membros. É uma situação que a gente está vivendo. Vivemos uma situação que a gente fala tanto nos mestres, acha bonito, enfeitamos, mas os mestres vivem morrendo, estão na miséria, estão sem amparo. O RPV, que é o Registro de Patrimônio Vivo, até março atrasou 5 meses. Está 2 meses atrasado atualmente, abril e maio. E eu acho que as universidades e as instituições, o movimento, têm que abrir os olhos. Como é que um governo que tem uma vinculação com o movimento popular dá as costas aos mestres? Agora, nos eventos, levam os mestres para decorar, para falar, para enfeitar. Agora, a mesa daquele mestre, vá lá em Ponta Negra, os mestres, a situação dos mestres, com o RPV atrasado, é uma política que a gente teria que ampliar o registro vivo. Teria que ampliar para muito mais outros mestres. Está aí Paulo Varela, que teve um AVC, que é declamador, que está toda uma limitação, vive numa situação precária. A Casa do Cordel, que vai fazer 20 anos, o organizador de lá vive do cordel e não tem nenhum amparo.
A gente vive disputando, a gente tem feito os editais. Lá na estação a gente já tem mais de 20 editais. Ganhamos agora esse Sérgio Mamberti. Mas isso para a gente é motivo de orgulho, tá? Não, serve para a gente se sustentar naquele momento. Mas o dinheiro acaba, 20 mil, 25, 15, 10, que é só migalhas. É porque se a gente ganhasse um prêmio de 100 mil, dava para a gente ter fôlego para continuar nosso trabalho. Então é uma realidade que as universidades têm que discutir. Tá aí a turma do coco aí, do mesmo jeito, os mestres do coco. Vive numa situação precária, sem poder fomentar o seu trabalho. Esse é um debate que a gente tem que fazer aqui, dentro das universidades, para fomentar políticas públicas que garanta, Deodora, que é o nome de um clássico do cordel, né? A donzela Teodora. Viu? Então, eu acho que são debates que a gente tem que se unir para fazer, independente das visões políticas. As visões políticas cada um tinha, como Cascudo tinha, mas nós não podemos desconsiderar a obra dele. Tinha coisas que a gente acha que é atrasado, tinha, mas tem coisas que é fenomenal para o mundo inteiro. Qual é o estado que não queria ter um cascudo? Qual é o estado que não queria? Não queria não ter na Paraíba um cascudo? Queria? Queria, a USP queria ter lá. Então eu acho que era o conjunto da obra, né? Então, a Luiz Gonzaga é reacionário. Cantava para os coronéis, mas a obra dele tem um sentido superior ao posicionamento político dele? Tinha. E essa é a grandeza que a gente tem que olhar no artista. Porque se eu for olhar para os artistas hoje, nenhum coincide com o meu pensamento político. Aí eu vou deixar de ouvir música, de ir para um teatro, de ir para um cinema? Não. Eu tenho que olhar a obra dele. Se eu for olhar o posicionamento político dele, está distante. Eu sou do PSTU, né? Então, não vai entrar na minha cabeça os caras, certo? Era mais ou menos isso. Eu acho que é fundamental a universidade se abrir. É fundamental ter política de extensão. Seria muito bom que os pró-reitores do Rio Grande do Norte estivessem aqui também. Né? Alguns estudaram até comigo. Certo? E eu acho que para abrir realmente essa universidade, para ver as publicações do que se produz lá fora, a gente tem produzido os livros. Inclusive, José disse que adquiriu um livro meu, né, do Cangaço. Aí ela disse, eu posso usar, pode usar, rasgar, colocar de todo jeito. Pode, não tem negócio de direitos autorais que não pode, tem que consultar. Não, para mim pode usar. Foi produzido, não foi da minha cabeça, não, foi das observações, do que a gente viu. Então, não é uma produção genuinamente minha, é uma coisa coletiva. Se é coletivo, tem que ser publicizado. Eu acho que é assim. Mas eu acho interessante o encontro. Da próxima vez a gente tem que dialogar, inclusive vai ter o 4º curso do folclore com a UERN, viu? Aqui da Zona Norte, vai ser em agosto. Né, que é o 4º curso, que fazia tempo que não se ia realizar, a comissão vai fazer junto com a UERN e outra instituição que eu não me lembro agora. E a gente tem que fazer essas parcerias e a academia tem que estar dentro. Que é para ajudar, inclusive, a gente que vive fazendo os saberes junto com aqueles que fomentam os saberes sem ser institucional, né, para estar mais junto, para que, inclusive, ajude a gente a dar um passo, a formar essa turma. O belíssimo trabalho de formação que vocês estão fazendo com profissionais, né, transformando as pessoas que vêm desse saber, inclusive se colocando como educador, é fundamental. É o que a gente podia fazer com os cordelistas. Tem muito cordelista dando palestra aí e que precisa de uma formação. Precisa de uma formação. O cara diz, não, mas a cordelista tem que ser analfabeto. Não, isso foi uma ilusão colocado na nossa cabeça, não tem nada a ver com isso. Tem que ter curso de extensão para os cordelistas, para os poetas, para os mestres dos grupos, estudarem, ganharem conhecimento aqui, ampliarem o seu leque de visão. Não é só aqueles que estudam na universidade que vai fazer essa ponte com ele, não. Tem que trazer eles para dentro e tem que construir política de extensão de formação para eles. É a visão que a gente tem. Obrigada, Nando.